Olá, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre marketing de serviço. Primeiro, o que é serviço? São atividades que criam valor e oferecem benefícios ao cliente. Um outro conceito para o que é serviço. É algo que pode ser comprado ou vendido, mas não pode ser jogado aos seus pés. E um outro conceito é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Vamos entender melhor o que significa esse serviço, né? E o que caracteriza você ser designado como prestador de serviço. Aqui eu explico melhor um caso em que o desempenho é essencialmente intangível, embora haja um produto físico. Um exemplo disso, né? Eu coloquei aqui o exemplo das gráficas rápidas. Por mais que exista um produto no final a ser entregue para o cliente, né, o que está em jogo é a rapidez, a personalização e pontos convenientes por trás desse produto que vai ser entregue para o cliente. Na moda, a gente pode dizer, né, que mesmo havendo um produto no final, se caracteriza como serviço, o serviço de ateliês sob medida. Né? O que acontece? Quando eu chego no ateliê como consumidora, como possível cliente, né, eu vou ver se aquele ateliê é confiável, eu vou fazer uma pesquisa antes, vou conhecer esse atendimento, vou pedir orçamento, mas por trás disso, né, eu não tenho, por mais que no final eu vá receber um vestido, né, para usar numa ocasião especial, esse vestido não está pronto, né, então eu estou comprando uma promessa de um vestido, né, a possibilidade de um vestido único customizado para mim, mas o vestido não está pronto na ocasião de eu contratar esse serviço. Por isso que um ateliê sob medida se encaixa como serviço, mesmo tendo um produto envolvido no processo final. Entendendo melhor um segundo caso, né? A gente pensa em marketing de serviço, né, e a gente pensa que está totalmente do lado oposto do marketing de produto. Não, eles estão em conjunto. Porque sempre que a gente compra, né, eu tô com esse vestido rosa, e eu fui numa loja comprar esse vestido rosa, né, mesmo tendo um marketing de produto, né, também tem um marketing de serviço por trás. Por quê? Porque ao entrar na loja, eu fui abordada por uma vendedora, né, essa vendedora perguntou o que eu estava querendo, eu falei que queria um vestido pink, ela me mostrou esse, eu pedi se tinha outro número, então eu me relacionei com a vendedora, me relacionei com o ambiente da loja em si, que me pareceu simpático, com a atmosfera da loja. Na hora de eu fazer o pagamento, eu tive contato com outra pessoa no caixa, né? Talvez na hora que eu experimentei eu possa achar que tem algum defeitinho e posso pedir um reparo, já é um serviço. E no pós-venda também, né? Se depois que eu usar e for lavar o vestido e tiver algum problema, eu também vou contactar aquela empresa, né? Mesmo eu tendo comprado um produto específico, sobre o serviço de possível reparo, né? Daquele produto que eu comprei que apresentou algum problema depois do uso. Então, assim, sempre há marketing de serviço, mesmo quando a gente está falando de marketing de produto em si. Então, aqui eu falei, quando você compra roupa, está incluso também o serviço, né? Um bom serviço agrega valor, gera situações surpreendentes que são essenciais para tornar o consumidor um advogado da marca. Então, quando a gente está falando de vestido, né, eu posso captar, né, esse cliente e transformar ele como advogado de marca através desse serviço que está, né, adjacente ao produto que eu estou comprando. Né? Então, só para vocês entenderem melhor. E, falando também em marketing de serviço, né, que tipo dentro da moda, que tipo de marketing de serviço é possível? Né? Dentro da UFC, a gente vê um crescente de trabalhos de conclusão de curso que querem propor um serviço no lugar de vender um produto. E o que são os possíveis serviços na área de moda? Serviços, né, que vocês trabalham já muito enquanto alunos, que é prestar serviço de conteúdo para mídias digitais, para as marcas. Isso é um serviço, então eu enquanto prestadora de serviço, vou me oferecer para ser um marketing daquela empresa, freelancer, e eu vou estar cuidando das mídias sociais de determinada empresa. Isso se caracteriza como um marketing de serviço.
né? Marketing de serviço na moda, o serviço de styling, né? Então eu posso me propor como um stylist, né? Que propõe styling para as marcas ou styling pessoal. Isso é uma prestação de serviço, né? Não tem um produto tangível no final, há exatamente essa troca de serviço. Consultorias como um todo, consultorias de marketing, consultoria de produto, consultoria né, na área de branding, que é marketing, né? Criação, né? Então todos os serviços que freelancer, então criação de uma coleção cápsula, um suporte de criação para uma empresa, o serviço de design de superfície, que é a criação de estampas. Então eu sou ilustradora e quero prestar serviço para empresas criarem suas próprias estampas personalizadas. E esses serviços, eles podem ser direcionados de pessoa física para pessoa física, né? De pessoa jurídica, né? Eu posso me colocar como empresa para atender outras empresas, ou de pessoa jurídica para outras pessoas físicas. Então isso pode ser todas essas possibilidades. Quando a gente fala, né, eu já dei um spoilerzinho quando eu falei que quando a gente compra o produto também tem um marketing de serviço envolvido, né? E às vezes quando a gente compra um marketing de serviço tem um produto envolvido, como o caso dos ateliês, das gráficas, né? Então a palavra-chave é hibridização, né? Produtos e serviços raramente estão sozinhos, né? A combinação do tangível com o intangível ele acontece sempre, né? Então há serviços que facilitam a venda de produtos, né? E há produtos que facilitam a vida de serviços. Então, é muito difícil a gente separar essas duas áreas, mas elas trabalham em conjunto, elas têm propostas diferentes, mas elas trabalham em conjunto porque é muito difícil desvincular uma coisa da outra. Então, o que o marketing de serviço cuida? Ela cuida da qualidade desse serviço, cuida da venda de serviços, incluindo serviços que substituem a função de produtos. Então, fazendo um retorno à nossa aula de marketing sustentável, né, a gente falou que no nível mais elevado de sustentabilidade, né, os produtos são redesenhados para substituídos por um serviço. Né? Então, eles são redesenhados e eles acabam oferecendo um serviço que cumpre a mesma função do produto que lhe deu origem. Então, aqui, esse serviço também inclui essas situações em que um serviço substitui um produto. Se vocês tiverem dúvida, podem voltar para a aula que eu falo bastante sobre isso. E cuida também da venda de produtos, né? Porque a gente não simplesmente, como a gente viu na definição de serviço, né? A gente não simplesmente joga um produto para o outro, né? Há também um marketing de serviço por trás da venda de produtos. Então, fechando o conceito do que seria esse marketing de serviços, é um conjunto de táticas que ajudam a explicar o valor do serviço e convencer o cliente a escolher uma empresa específica. Por meio dessa estratégia de marketing, é possível garantir o máximo de satisfação dos consumidores e usuários. É isso que o marketing preza, né? Garantir esse máximo de satisfação. E assim como o marketing de produto, né, o grande objetivo é que dentro da jornada, né, de venda, de consumo, o consumidor no final ele se torne advogado daquele serviço, que ele sinta-se tão bem satisfeito que queira sair gritando para o mundo para as pessoas também provarem determinado serviço, porque foi muito vantajoso e surpreendeu ele de um nível que ele recomenda para outras pessoas. Nem sempre isso acontece, né? Há muitas queixas com relação aos serviços e muitas vezes atreladas a entrega em atraso, não entregou no prazo combinado, um mau atendimento. Por isso que a gente vai ver a importância das pessoas nesse serviço, porque às vezes a pessoa por trás, né? Tipo assim, a pessoa que delineou aquele serviço, a diretora daquela empresa pensa em determinado atendimento, mas às vezes um funcionário, né, insatisfeito, mal treinado, ele pode botar tudo isso a perder através de um mau atendimento. Horário de atendimento inconveniente, né, e hoje aqui eu faço um adendo, que as pessoas hoje, o nível de paciência é muito pequeno, então assim, a gente não, como consumidor, a gente não quer esperar muito para ser atendido, para ser ouvido, então isso é uma queixa muito frequente. A espera em filas, né, as pessoas
A tolerância o tempo se tornou muito escasso nesse mundo moderno, né? E a nossa tolerância para a espera se tornou muito menor. Então, fila geralmente é uma queixa muito grande. A dificuldade de encontrar vendedores que as atendam, que as ajudem nas lojas de varejo, né? Então, assim, pra gente que é da moda, né, uma queixa super comum é nas lojas de tecido a gente ficar implorando o vendedor para nos atender, né? Então, assim, é uma queixa muito grande com relação ao serviço. E quando a gente vai na loja de tecido e a gente reclama que a gente não tem vendedor para nos atender, a gente está lá para comprar um produto. Mas o serviço de atendimento está incluso no produto e se torna uma queixa, né? E a gente termina retornando àquela loja por escassez de um concorrente, né, que supra as mesmas necessidades com relação aos produtos. E a gente retorna por isso, mas a partir do momento que tiver um concorrente, né, tão forte, que tenha uma variedade de oferta de tecidos grande, né, a gente vai substituir aquele fornecedor que a gente encontra dificuldade de encontrar vendedores que nos atendam por aquele outro fornecedor que satisfaça isso de uma forma mais vantajosa. Os clientes nem sempre estão satisfeitos com a qualidade e o valor dos produtos que recebem, né? Isso é um fato. Então, a gente precisa ficar atento, né, quando a gente pensa em marketing de serviço, ao universo que ele está inserido, né? E depois a gente vai falar um pouquinho a importância de fazer uma análise do ambiente, né? Com relação às pessoas que estão envolvidas. As pessoas são extremamente importantes para esses serviços, para que a gente consiga, né, chegar nesse nível de satisfação máxima de um serviço e o estilo de vida que essas pessoas levam. Quem é o maior concorrente dos serviços? Errou quem disse que é um outro fornecedor, né? O maior concorrente dos serviços, apesar da concorrência ser forte, sempre tem alguém que substitui aquele serviço de alguma outra maneira. É comum, assim, quando eu vou fazer a orientação, né, o aluno chegar para mim e dizer assim: Manu, eu não tenho concorrente. Aí eu, como assim? Né? De fato, toda proposta de serviço ou de produto, ela tem que ter um diferencial muito claro, né? Então, se você conseguir esse diferencial, da forma como você faz, ninguém faz, perfeito, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha concorrente, porque de alguma forma, mesmo sem ter uma pessoa que preste aquele serviço da forma como você está desenhando, né, as pessoas, elas se viram de alguma forma para suprir aquela necessidade daquele serviço. Então, sempre você vai ter um concorrente, né? Então, a concorrente é sempre muito forte, mas o maior concorrente dos serviços é a própria inércia das pessoas, né? Muitas vezes, contratar um serviço dá trabalho e as pessoas desistem de contratar um serviço, né? Porque não vai ter tempo, porque vai ter muito trabalho. No caso de um ateliê de moda, por exemplo, né? Então, assim, eu quero fazer um vestido para o meu casamento, né? Mas eu sei que se eu encomendar vai ser maravilhoso, vai sair do jeito que eu imaginei, eu vou acompanhar as provas e tal, mas quando eu penso no trabalho que vai me dar, né, que eu vou ter que 7 vezes me encontrar com a designer para ver se tá, fazer provas e tal. No meu mundo hoje, né, para o consumidor pode, não, vai me dar muito trabalho, é muito cansativo, eu não tenho tempo, não, vou preferir, mesmo não sendo da mesma forma, eu vou preferir comprar um vestido pronto. Então, assim, essa inércia, né, quando o cliente desiste por conta do trabalho que dá contratar determinado serviço e acaba substituindo ele por outro produto, um serviço pronto, né, é a maior concorrente. A diferença entre bens e serviços, né? Bens físicos e serviços. Com relação aos bens físicos, as mercadorias são, em geral, produzidas antes de serem vendidas, né? O controle de qualidade também é feito antes. E são aspectos tangíveis, você pode pegar, você pode cheirar, você pode sentir, né? Os serviços. A venda ocorre antes da produção, né? E a gente compra uma promessa de entrega do serviço. Quando a gente fala de atendimento sob medida, por exemplo, né, que é um exemplo que eu estou dando desde o início, né, a cliente, ela compra uma promessa e um papel, né? Não tem vestido, muitas vezes ela não vê nem a matéria-prima, porque os ateliês não costumam ter um estoque muito grande de matéria-prima, então ela realmente compra uma promessa. Então você tem que ter um nível de confiabilidade muito grande para o cliente fechar um contrato, pagar antecipado para um bem que ele só vai receber depois. Ele só vai conhecer com a experimentação, na situação de usuário. Então, são aspectos intangíveis. Então, assim, imaginem que para quem está consumindo, é um risco muito grande,
né? Porque ele só vai de fato saber como aquilo vai acontecer quando ele estiver experimentando. E cada experiência é única, por mais que ele veja relatos, provas físicas, situações, itens palpáveis, que ele consegue amenizar, né, essa dúvida e esse medo, né, ele só vai de fato reconhecer o serviço quando ele de fato experimentar. É a parte vivenciada, é uma experiência vivida. Então, aqui a gente vê a diferença entre bens físicos e serviços. A diferença entre bem físico e serviços está na transferência de propriedade. O produto inclui o objeto físico. Serviços envolvem pessoas, locais, ideias ou a combinação entre esses elementos, segundo Kotler. Então, assim, ainda falando de produto e serviço, né, eu vou citar 3 exemplos, né, e vendo que a função deles hoje está cada vez mais ligada ao emocional e ao espírito, né, lembrando do marketing 4.0 do que o lado racional. Né, o lado racional de ser um produto bom, de ser um serviço bom, competente, ele já foi ultrapassado. Então hoje as pessoas estão buscando muito mais, né, satisfação espiritual e emocional do que a própria razão, porque a racionalidade virou commodity, digamos assim, já não é tão diferencial. Então vamos ler aqui. Quando a Honda vende o Civic, que é o modelo que a Honda faz de carro, ela está vendendo apenas um certo número de componentes, como chapas de aço, 4 pneus, o motor. Certo ou errado? Vamos ver. Quando a TAM vende uma passagem em Fortaleza, São Paulo, ela está vendendo apenas o uso e o desgaste de assentos de um avião. Certo ou errado? Quando a Calvin Klein vende uma camiseta, ela está vendendo apenas um pedaço de tecido para cobrir o tórax. Na verdade, em todos esses exemplos, né, muito mais do que o serviço em si, do que o produto em si, eles estão vendendo satisfação, um bem intangível, né, muito ligado ao emocional. O uso, o benefício desejado pelo consumidor. E hoje, né, com essa questão da sustentabilidade, as pessoas também estão querendo, né, comprar algo influenciado pelo espírito. O que aquilo, né, traz de benefício para a comunidade, para o meio ambiente, como aquela marca, aquela empresa, como esse produto que eu estou consumindo contribui para a manutenção de um futuro melhor para a minha geração e para as gerações futuras, né? Então, a Honda, né, ela cuida dos carros para eles ficarem bonitos, almeja uma viagem segura e confortável, né, quem compra a passagem. E quem compra a camiseta orgulham-se de estampar no peito a marca Calvin Klein, por diversas situações, né, que a Calvin Klein acredita. Considerando que o serviço está presente tanto na comercialização de bens físicos como de serviços, né, a gente pode dizer que o marketing de serviço preocupa-se com a qualidade do serviço e o marketing de produtos com o seu desempenho, né, e um não vive sem o outro. Pensando nas 4 fases para o desenvolvimento dos serviços, né, pensando já no método, né, de como a gente pode pensar de como fazer esse desenvolvimento de serviço. Primeiro eu preciso analisar, né, fazer uma análise desse ambiente. Depois eu vou planejar como vai ser esse meu serviço. Depois eu vou implementar e fazer o controle. Né. Esse controle acontece imediatamente após a implementação, né. Então eu não posso só controlar e ver os resultados depois que o serviço está finalizado, mas durante todo o processo. Então vamos falar um pouquinho sobre essas 4 fases. Primeiro, a fase de análise. As circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós. E aí eu convido vocês para revisarem a aula, né, do vídeo falando sobre ambientes, né? E lá eu falo sobre essas 2 ferramentas, que é a PESTAL, né, que é uma ferramenta de análise de ambiente externo, né, o PESTAL P de fatores políticos, fatores econômicos, fatores sustentáveis, fatores tecnológicos, fatores ambientais e fatores legais. Então, fazer essa análise de todos esses fatores com relação ao serviço que você pretende prestar, né? E também eu indico fazer a análise SWOT, que a análise SWOT, né, enquanto o PESTAL se preocupa com a análise do ambiente externo, fatores incontroláveis pela sua empresa, né, o SWOT faz uma combinação entre fatores controláveis, que são os ambientes internos, e os fatores
incontroláveis, que são os ambientes externos. E aí o SWOT pensa, né, na força, na fraqueza, nas oportunidades e ameaças. Sendo oportunidades e ameaças ambientes externos e forças e fraquezas, questões internas que você pode controlar na sua empresa. Então, o primeiro passo, né, para delinear esse serviço de marketing, esse serviço, é fazer essa análise externa e interna da sua empresa. A segunda fase é se planejar. Né? Aqui eu coloquei uma frase: não importa onde você já chegou, mas onde está indo. Né? Se você não sabe para onde você quer ir, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? E aí aqui a gente tem que montar um plano de ação, né, pensando nos 7 P's, que a gente vai falar de uma forma bem aprofundada daqui a pouquinho. É preciso nesse planejamento estabelecer metas. É nesse planejamento encontrar um diferencial claro, e aqui eu faço um adendo nesse diferencial claro. Muita gente que orienta de trabalho de conclusão de curso que é ligado a serviço, as pessoas têm muita dificuldade de explicar claramente qual é o serviço que ela faz. Né? E eu sempre brinco: olha, tu tem que estar no elevador com a pessoa apertou no 5º andar, né? E tu vê aquela pessoa como potencial cliente. Você tem que explicar o que você faz, os benefícios, né? Qual a função e qual o produto que você entrega do seu serviço em poucos minutos. Né? Então, assim, isso você tem que ter um diferencial claro e que você consiga expressar verbalmente de uma forma rápida, consistente e clara para uma outra pessoa que vai te contratar. Né? E isso, assim, pela minha vivência nessas orientações, eu acho que em determinados serviços é o mais difícil. Né? Porque às vezes o serviço é muito complexo e simplificar e falar esse diferencial de uma forma clara é um grande desafio. Mas é necessário, nessa fase de planejamento, pensar nisso. E nessa fase de planejamento, é pensar em quantas etapas terá o meu serviço. Por exemplo, se eu vou fazer um serviço, eu pretendo oferecer um serviço de styling. Né? Então, eu vou ser um stylist que vou prestar serviço para outras empresas. Quais são as etapas que eu vou vivenciar? Primeiro, eu preciso catalogar, né, os possíveis clientes e possíveis situações que eu vou estar atendendo. Então, eu como stylist, eu posso atender uma marca. Né? Eu posso atender uma marca para um evento específico, uma situação específica, para fazer o shooting de verão. Né? E aí eu vou fazer o styling dela desse shooting. Mas eu também posso, de uma marca, ela me contratar para eu dar uma consultoria completa no decorrer do desenvolvimento da coleção inteira. Então, já é uma outra situação. Eu como stylist, eu também posso prestar um serviço para pessoa física. Né? De repente, uma psicóloga quer fazer umas fotos institucional para colocar no site, para usar no Instagram, e ela me contratou para eu criar essa imagem mais condizente com o que ela acredita, né? Com o briefing que ela me passou e tal. E aí eu vou atender uma pessoa física, um profissional nesse sentido. Quais são as etapas que eu vou percorrer em todas essas situações? Né? Ou também posso ser contratada por uma agência de publicidade, né, que ela está fazendo um VT para Claro, né, e precisa, de acordo com o briefing e tal, pensar nas roupas que as pessoas vão estar usando, né, fazer essa combinação. Eu posso também fazer um serviço como stylist para uma celebridade, uma cantora. Né? Então eu vou primeiro definir várias possíveis situações que eu posso estar atendendo. Em cada uma dessas situações eu vou definir as etapas. Então, se eu vou fazer um styling, né, para uma marca, para fazer o shooting de verão, primeiro eu vou fazer uma visita, né, na empresa para entender qual a coleção, a cartela de cores, o que eles já produziram, ver o material. Depois eu vou buscar referências, eu vou montar uma estratégia, um tema, depois eu vou fazer... Então, assim, todas essas fases precisam ser planejadas nessa fase, sistematizadas. A terceira fase, para pensar esse marketing de serviço, é como eu vou implementar. Por mais que eu tenha planejado na fase anterior todas as etapas, vai ter sempre situações de emergências, situações que eu não defini, né, como possíveis, mas que surgiram como oportunidade e que eu preciso customizar essas etapas. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar com essas situações na hora de implementar? Ou então eu estou fazendo um shooting dessa mesma marca que eu pensei,
né, que eu já tinha delineado no meu planejamento de criação de serviços, né, mas que na hora que eu implementei surgiu alguma situação que eu precisei, né, customizar essa minha proposta. Né? Como eu vou lidar com isso? A customização do serviço, que por mais que a gente planeje, que a gente pense como serão essas fases, sempre em serviço há a possibilidade de você precisar customizar ele de acordo com a situação específica. Na hora da implementação, né, pensar em como criar pequenos encantamentos durante esse processo. Né? Isso às vezes é improvisado. Né? Você sabe o que a sua empresa, os valores da sua empresa, o que ela quer, né? Você sabe o que o seu cliente deseja, quais são os anseios dele, e você vê no meio da implementação uma oportunidade de fazer um mimo, né? de criar uma situação, pequenas situações em que você consiga surpreender aquele cliente de alguma maneira. E nem precisa ser algo muito grandioso, né? Como a gente já falou na aula do Marketing 4.0. Né? Podem ser pequenas vitórias que você consiga nessa fase de implementação em busca desse cliente super mega satisfeito a ponto de se tornar um advogado do seu serviço. Na parte de implementação, a gente tem que estar sempre atento às pessoas envolvidas, né, quando se trata de serviço, porque se uma pessoa que está envolvida naquele processo, né, ela falhar, né, em determinada fase, tudo pode estar perdido. Né? Essa satisfação muito grande do cliente, que é o grande desafio e o grande objetivo, né, de quem trabalha com serviço, pode ser totalmente destruído por uma situação de uma pessoa envolvida naquele processo. Então, na fase de implementação, né, as pessoas envolvidas são muito importantes para que realmente tudo ocorra como foi planejado. E saber como lidar com as emergências. Né? A gente não consegue prever tudo, mas um bom planejamento, né, você percorrer bem essas 4 fases do seu serviço faz com que você antecipe muitas possíveis emergências que possam surgir, né? Treine melhor a sua equipe de como lidar com determinadas situações para que realmente o seu serviço se torne impecável. E a última fase desse marketing de serviço é com relação ao controle. Né? Ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. É uma frase muito forte, mas de fato é. Então, assim, é preciso, né, acompanhar os resultados de perto e na hora de você, né, projetar esse serviço, nessa fase de controle, você já projeta como você vai controlar. Né? Como eu posso ver esses resultados, não só no final, mas no meio do meu serviço. Como eu posso observar isso para fazer pequenos ajustes, reparos se for necessário, para que eu consiga fazer o meu serviço o mais transparente e o que me leve a ter consumidores mais satisfeitos com o que eles estão recebendo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o mix expandido do marketing de serviços. Né? O marketing de produto são os famosos 4 P's, né? E às vezes a gente também já inclui no produto as pessoas, né? Os 5 P's. Aqui no marketing de serviço a gente inclui 2, evidências físicas e processos, né? Que são importantes para pensar esse marketing de serviço, e vamos falar um pouquinho, né, de cada um. No nosso planejamento da disciplina, né, mais adiante a gente vai ter uma aula falando especificamente sobre cada um desses 7 P's. Né? Então hoje eu vou me aprofundar um pouquinho em cada um deles, mas a gente vai ter uma outra oportunidade que a gente vai, né, mergulhar um pouco mais profundo em cada um. Produto, por que a gente tem que pensar em produto mesmo falando de serviço? Né? A gente já falou, eu acho que vocês já sabem a resposta, né? A gente não tem como dissociar um produto do serviço, né? Todo serviço contém um produto, ou seja, um resultado que vai gerar valor ao cliente. E é muito importante, né, você saber, enquanto prestador de serviço, qual é o produto que você vai entregar para o cliente. E esse produto é intangível, mas você saber definir claramente que tipo de produto é esse, né? É fundamental que você tenha bem em mente qual é o produto que o seu negócio vende. Isso é muito difícil de ser pensado, assim. Você precisa realmente projetar isso.
né? Quando eu falo que, assim, acho que se alguns orientandas minhas escutarem esse vídeo, vai dizer, a Manu tá falando de mim, né? Porque, de fato, né, é uma dificuldade muito grande de quem está projetando um serviço, né, dizer claramente o que você vai entregar, né? Porque, às vezes, o serviço é complexo, é uma consultoria complexa, mas o que, de fato, você está entregando para o cliente? É importante vocês saberem exatamente isso. E aí aqui inclui, né, as linhas de produto, as características físicas do produto, a embalagem, os acessórios, o nível de qualidade, as garantias, o branding por trás desse produto, né, que é preciso você projetar. Com relação ao ponto, né, é importante projetar o tipo de canal, a exposição, os intermediários, os locais das lojas, o transporte, tipo de armazenagem, gestão de canais. A praça se refere ao local usado para realizar o trabalho. Será em local próprio? Será num escritório compartilhado? Será na própria casa dos clientes? Né? Ou vai ser um misto disso? Em algumas fases do meu serviço vai ser no meu escritório, outra fase vai ser na própria casa do cliente. Como é que vai ser isso? Né? Pode ser feito à distância ou precisa ser pessoalmente? Né? Em quais fases que eu posso fazer à distância, através do WhatsApp? Em quais fases eu preciso chamar esse cliente para perto de mim, que eu não tenho como fazer longe dele? Além disso, envolve a logística necessária para determinar prazos, distâncias de locomoção, né? Então, assim, e também a questão do ponto físico, né? Esse ponto de encontro também vai fazer a diferença na escolha dos clientes. Então, assim, no mundo hoje caótico, de trânsito, muito trânsito para você chegar de um canto para outro, é extremamente estratégico você pensar quem vai fazer determinado serviço para você, se você precisar ir até aquele local, que seja um local, né, de fácil acesso para você enquanto consumidor. Então, isso é um ponto que as pessoas consideram na hora de escolher uma empresa a outra. Com relação à promoção, a promoção diz respeito a tudo que se faz em termos de comunicação com o público para divulgar os serviços oferecidos, né? E o objetivo da promoção é conquistar a confiança das pessoas e gerar uma percepção de valor maior no serviço que está sendo oferecido. E a promoção aqui tem um fator imprescindível, né? Porque você tem que divulgar esses serviços, né? E divulgar, tentar ver estratégias de como convencer, né? De como minimizar esse medo do consumidor, né? Então, descobrir quais são os desejos dele, né? O que ele precisa resolver com aquele serviço, quais são os medos que ele tem, né? Quais são os traumas, para através dessa linguagem, né, de interlocução entre a empresa e os consumidores, você conseguir minimizar isso e fazer com que eles avancem para comprarem um determinado serviço, para consumirem e também para que se tornem mais satisfeitos, percebam mais o valor daquele serviço através da divulgação, né, e se tornem possíveis advogados da marca. É totalmente diferente, né, toda essa questão de conquistar a confiança das pessoas, né, de como você vai lidar com essa interlocução. Né? Então, eu falo isso muito para os meus alunos, né? Se eu vou fazer um serviço, por exemplo, eu sou uma ilustradora e vou vender uma ilustração para uma marca. Se ela me entrega um briefing, eu faço algumas perguntas, estipulo um prazo e entrego para ela, né, aquele serviço no prazo acordado, ela vai ficar super satisfeita e tal, mas assim, ela não acompanhou o processo. Na hora que você, né, não faz só isso, você você não entra em contato apenas para entregar o produto já finalizado, mas quando você planeja, né, esse contato, mesmo que seja rápido, mesmo que seja via digital, para não criar uma dificuldade para o cliente lhe contratar, porque a gente viu lá no slide, lá no começo, que o maior concorrente dos serviços é realmente essa inércia, né? A preguiça das pessoas de contratar o serviço e dar muito trabalho. Então, elas querem que você resolva um problema, né, delas de uma forma mais rápida
e com menos tempo possível. Mas se você faz isso de uma forma digital e você chama para junto, né? Chama para o seu processo criativo esse cliente sem onerar, né? Sem prejudicar o tempo dele, explicando melhor, né? Então eu estou fazendo essa estampa para cliente. Aí eu faço o primeiro rascunho, aí eu digo, olha, eu estou trabalhando com a tua estampa, olha como tá ficando, né? Aí ele já vai ver aquele resultado final com os outros olhos, porque ele acompanhou aquele processo. Ele viu que a ideia não saiu do nada. Ele viu que antes, ele presenciou, né, todas as etapas de construção daquela estampa. Então ele viu que antes de você fazer o primeiro rascunho, você pesquisou, você comprou um livro sobre determinada temática que você ia explorar. Você fez o primeiro rascunho em lápis, depois você pintou, depois você escaneou, você pensou em várias possibilidades de montagem daqueles elementos que você desenhou, para depois montar a proposta para ele. Então ele consegue, né, perceber o tempo que você dedicou àquele trabalho, né, que aquilo não nasceu do nada, né? Então aquele valor que você cobrou monetário no começo se torna muito mais justo quando você promove, né, esses encontros do processo. Então essa divulgação do processo do serviço é muito importante e ele é nessa fase, né, que ajuda realmente a conquistar essa confiança, né, e justificar até o preço também, né? A gente vai já falar sobre preço. E quando você, uma das dificuldades, já antecipando, uma das dificuldades do marketing de serviço é estipular esse preço. E na hora que você promove, né, que você chama esse consumidor para acompanhar esse seu processo, o preço ele se torna mais justificável, mais visível. O preço é um desafio, né, para os serviços, como eu falei, porque há fatores subjetivos e invisíveis por trás, né? Então, assim, na hora que eu sou uma empresa e contrato uma pessoa para fazer uma estampa, né, né, quando eu recebo a estampa pronta, eu posso dizer assim, o desenho, eu meu Deus, eu paguei tudo isso por um desenho, por um arquivo, né? Não, mas eles têm vários fatores que são invisíveis e que na hora que você torna visível, você justifica melhor esse preço para o cliente, esses fatores subjetivos, né? Tem fatores subjetivos porque, com relação a serviços, também há uma dificuldade grande, porque há uma disparidade muito grande de valor de mercado de um serviço para outro. Então, vamos supor que eu quero fazer uma coleção cápsula. Quanto cobrar numa coleção cápsula? Gente, se eu fizer uma pesquisa, né, eu vou ter uma elasticidade de preço absurda, né? Tem gente que cobra X, tem gente que cobra 20X pelo mesmo serviço, entre aspas, né? Então, tem fatores subjetivos por trás. Aqui eu listei algumas questões importantes que vai te ajudar a pensar nesse valor do serviço, né? Primeiro é o valor que você vê no mercado, né? Quantas pessoas pagam, praticam, fazer essa pesquisa de mercado, né? Pensando também em produtos que substituem aquele serviço que você faz, né? Um fator que também deve se levar em consideração é o tempo que você dedica para fazer determinado serviço. Isso para mim é um dos mais importantes, né? Então, assim, quanto tempo eu demoro para fazer essa ilustração? Isso é um fator que eu preciso considerar, mas não só esse tempo, né? Mas também fazer uma comparação com o que as pessoas, o mercado pode pagar por aquilo e geralmente cobra, e também quanto tempo você se qualificou para isso, né? Então, quando eu cobro um desenho, eu como ilustradora, eu tenho que pensar nos livros que eu invisto, nos cursos que eu fiz, nas canetas que eu compro para testar novas possibilidades, né? Então, assim, no serviço também tem custos, né? Tanto tem depreciação de material, como tem custos envolvidos no serviço. Então, contabilizar todos esses custos, né, e toda a depreciação e toda a necessidade de captação que você tem para desempenhar determinado serviço é importante para você chegar nesse preço justo para você que está prestando o serviço e justo para a empresa que está ali contratando. Os 5P, né, são as pessoas, né? E as pessoas, assim, para o marketing de serviço, elas são chave.
né? Então, assim, pensar nesses funcionários, como eles são recrutados, como eles são treinados, como eles são motivados, quais são as recompensas, como eu promovo esse trabalho em equipe, com relação aos clientes, como é a educação em que educação, como eu vou abordar, como é que eu vou ser empático com relação a esses clientes, né? E aí é importante eu pensar quem vai representar a empresa na prestação de serviços. E olha o peso dessa pergunta, né? Vai representar a minha empresa. Eu não vou estar lá em todos os serviços que vão ser contratados. Quem vai representar todos os meus valores enquanto empresa, que vai cuidar desse cliente como se fosse um único, né? E como é que eu vou fazer isso? Então, a importância dessas pessoas bem treinadas, né? Satisfazer os clientes e manter um alto padrão de qualidade, né? Então, assim, eu preciso de pessoas que não só satisfaçam esses clientes, mas mantenham esse alto padrão de qualidade para que eu consiga chegar no meu objetivo, que é clientes como advogados. Uma equipe competente, ela gera mais negócios, desperdiça menos recursos e consegue até motivar os clientes a recomendarem o serviço a outros. O 6P, né, que é específico, o 6 e o 7 são específicos de serviço, né, que são as evidências físicas ou palpabilidade, né, são palpáveis. É um projeto das instalações, equipamentos, sinalização, vestuário dos funcionários, outros tangíveis, relatórios, cartão de visitas, garantias, né? Pelo serviço ser algo tão intangível, você tem que projetar pequenas situações palpáveis para aumentar esse nível de confiança do cliente, do possível cliente para com a sua empresa. Então, é preciso dar pequenas pistas visuais que ajudem o cliente a visualizar o valor da oferta, né? Quanto mais palpável o serviço se tornar para os clientes, maiores as chances de o contratarem, né? Então, assim, os clientes, eles ao contratar o serviço, né, eles estão comprando uma promessa, né? Claro que isso gera uma ansiedade, gera um medo, há dúvidas envolvidas, né? E essas pequenas evidências, né, visuais ajudam a minimizar isso, né? Ajudam que as pessoas realmente confiem mais, entreguem mais e contratem aquele serviço. Com relação ao último, né, os processos, né, que quando a gente viu aquelas 4 etapas para pensar um designer, né, para projetar um marketing de serviço, né, a gente viu que a gente precisa planejar, né? E os processos, aí na parte de planejamento, eu coloquei que é definir as etapas, como vai ser determinado o serviço. E aí é pensar nesse fluxo de atividades. Como é que vai ser? Depois do primeiro contato com o cliente, a partir dali, como é que vai ser? Até eu entregar o serviço pronto e após entrega, né? Como que vai ser isso? Ele vai ser personalizado, ele vai ser customizado, ou ele sempre vai ser, ou em algumas situações ele vai ser personalizado e possivelmente customizado, mas em outras situações ele vai ser padronizado. Como é que vai ser esse serviço? Os processos e serviços, geralmente não conseguem ser 100% padronizados. Tem emergências, tem situações específicas que fogem daquele fluxo planejado. Então, é uma característica desses processos de serviço, essa customização. Os números de etapas, né? Elas serão simples ou serão complexas, né? Depende do serviço, né? A minha mesma empresa pode ter um determinado serviço bem mais simples, né? Bem mais acessível e um serviço mais complexo. Por exemplo, quando eu falei do profissional stylist, né? Ele pode fazer um serviço complexo para uma determinada marca, que é acompanhar ele como profissional de stylist, acompanhar todo o desenvolvimento da coleção, propor shapes, né, fazer uma análise dessa coleção em andamento. E isso é um trabalho bem mais complexo. Mas ele também pode trabalhar para uma empresa pensando só na composição dos looks para determinada situação específica, como eu mencionei, um shooting de verão de determinada marca. A coleção já está pronta, as peças já estão prontas, ele não vai acompanhar esse processo. E ele, dentro da coleção pronta, ele vai montar os looks, as melhores combinações para transmitir determinada mensagem que a empresa tem como objetivo, né, de comunicação.
Como é que vai ser esse envolvimento do cliente? Então, se você for uma empresa, né, de serviço, que você pode ter, né, uma variedade de serviços, de complexidade de serviços diferentes, né, esse envolvimento com o cliente também vai ser diferente. Em algumas situações esse envolvimento vai ser muito mais complexo, em outras situações vai ser um pouco mais distante. Esse envolvimento vai ser pessoal ou virtual. Em alguns momentos vai ser pessoal. Que momentos eu posso deixar ele um pouco mais impessoal para ser mais rápido, para facilitar a vida desse cliente que também não quer ter muito trabalho ao contratar aquele serviço. Né? Então é pensar esses processos de uma forma bem mais integrada e bem mais complexa. Quando o processo é bem estabelecido internamente, torna-se mais fácil mostrar para os clientes como o serviço vai ser realizado. Isso é muito importante, né? Porque se você sabe exatamente os processos que vai ser percorrido no determinada para fazer determinado serviço, você vai explicar isso melhor para o cliente. Então você não vai gerar ansiedade, ele já vai saber que ao lhe contratar, ele vai ter 7 encontros com você. Esses encontros, quanto tempo de duração, se eles vão ser presenciais ou não. Então, assim, quanto mais claro for essa relação, né, mais fácil é de você agradar, de você satisfazer as expectativas daquele cliente. Quando você deixa isso muito obscuro, né, a chance de você falhar, né, a expectativa do cliente ser muito maior do que você vai oferecer é muito maior, porque você não controla o que ele está pensando. Ele pode estar pensando que o seu serviço é muito mais complexo e de fato é muito mais simples. Então, assim, essa comunicação tem que ser clara, e para ser clara você tem que projetar isso. Aqui nesse arquivo, que eu vou estar disponibilizando para vocês no Siga, eu coloquei um case de uma empresa aérea norte-americana e como ela trabalha os três P's ligados a marketing, especificamente ao marketing de serviço, que é as pessoas, as evidências físicas e os processos. E é só uma leitura rápida para que vocês se aprofundem mais. E aí eu deixo uma provocação, né, para quem está projetando esse serviço, né? Você seria o seu próprio cliente, né? O ideal é que sim, que você projete tão bem isso e que você responda, nossa, eu seria um cliente, né? Eu não teria medo de contratar essa empresa, né? Todas as evidências físicas me deixam confiante de que essa empresa é a certa. Então isso é uma provocação. E aí aqui eu coloquei uma sugestão de interação, né? Que é vocês podem pensar no instrumento de pesquisa para identificar o nível de satisfação dos consumidores de uma marca. Essa sugestão de interação eu coloquei nesse slide, mas eu vou fazer um outro vídeo especificamente falando sobre esse nível de satisfação dos consumidores, que aí vocês podem responder, né, com o conteúdo de todos esses vídeos que eu vou estar lançando, né, vocês podem fazer essa sugestão de interação. É isso, gente. E eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre essas questões, sobre qualidade, sobre ambientes, né, e sobre alguns pontos que eu acho que merecem um destaque um pouco maior, ok? Tchau, tchau!